Com muita alegria quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta semana que termina hoje, os cristãos comemoram, a Páscoa. E para nós é uma alegria muito grande saber que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor. A Páscoa no Antigo Testamento, na época dos Hebreus, foi a saída, a primeira festa que Deus ordenou para que eles fizessem, que representava, a passagem da escravidão para a liberdade. Era realizada em apenas um dia no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no calendário hebraico, que para nós hoje é março e abril. É um memorial que representa a libertação realizada por Deus no Egito. E também neste evento, Deus poupou a vida dos israelitas primogênitos. Nas suas casas, nas ombreiras das portas, havia sangue salpicado, que ali o anjo da morte, quando passava, ele passava por cima. Enquanto havia festa, alegria pela libertação entre os hebreus, mas no Egito havia choro, muita morte. A Páscoa, meus irmãos, é um tipo de Cristo, nosso Redentor. No capítulo 12 do Êxodo, nós vemos a instituição ali daquela primeira Páscoa. No Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29, olha aqui como Jesus era apresentado. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também no Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz assim: O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E a Bíblia diz que o cordeiro seria, primeiro, sem defeito, precisava de ser examinado pelos sacerdotes. Segundo, os seus ossos não poderiam ser quebrados. Terceiro, o animal deveria ser examinado pelo sacerdote. Quarto, sua morte seria no crepúsculo. 5, o sangue era salpicado com isopo. 6, o cordeiro seria comido com pães asmos ou pães da aflição. E lembrava aqui a época da escravidão. 7, era comido por um grupo de pessoas. Não era uma refeição individual, mas era em conjunto, para representar a unidade, a união. E 8, dedicação do primogênito. O primogênito era dedicado, como foi Jesus, lá no capítulo 2 de Lucas. Maria e José, após os 40 dias, levou o menino para ser apresentado no templo. E eles passavam pela porta dos primogênitos, e era um ritual que os hebreus chamam de Pidyon Rabon, que é o resgate do primogênito. E naquele texto ali tem uma passagem, tem um versículo ali muito lindo, onde Simeão ele faz oração por José, faz oração por Maria, mas não faz oração pelo menino, porque o menino era Deus, o menino ali era maior do que ele. Sempre impressionante. Cristo, como nosso Cordeiro Pascual, é apresentado em 1 Coríntios capítulo 5, os versículos 7 e 8, diz assim: Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Há uma recomendação do Senhor em Êxodo capítulo 12, que a casa não poderia ter fermento nas suas refeições. O pão deveria ser sem fermento, porque o fermento é símbolo também de corrupção doutrinária e muitas coisas. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo,
foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aos Hebreus, tem um texto aqui que é maravilhoso, no capítulo 9, gostaria de ler para vocês, Hebreus 9, versículo 14 em diante. E por isso, no caso Jesus Cristo, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Versículo 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea, isope, e aspergiu tanto o mesmo livro como também o povo. Versículo 20, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com o sacrifício, melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Antigo Pacto, os sacerdotes somente eram sacerdotes, eles só ministravam. Agora, nessa nova aliança, Jesus Cristo é sacerdote e também vítima que se ofereceu a si mesmo por nós para nos remir de todo o pecado. É uma esperança que todos nós cristãos temos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero desejar a todos um dia abençoado, um ano abençoado, e que todos vocês possam lembrar deste sacrifício vicário, insubstituível, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a sua paz possa reinar na sua casa, reinar no seu coração, e que você viva feliz, e que você viva uma vida de gratidão, porque você agradecer é bom, muito bom a gente agradecer, mas ser grato é bem melhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que a paz do Senhor reine sobre vós. Amém.